No primeiro módulo, a gente entendeu que cenário não é só um fundo bonitinho, ele é um personagem também. Mas agora a gente vai entrar naquela fase que separam as pessoas que têm só ideias bonitinhas daquelas que realmente promovem uma experiência imersiva e sensorial com os cenários que fazem para quem está assistindo. Porque o cenário não nasce do que vocês estão vendo aqui, ele nasce primeiro na cabeça. Saudações! Câmbio! Muita gente me pergunta, Sol, por onde que eu começo? E eu te respondo, começa pelo conceito. Antes de tu mover uma única peça de lugar, tipo essa TV aqui, ou de ficar gerando um monte de imagens de inteligência artificial, tu precisas saber o que tu queres que o teu espectador sinta. Se tu não tiver uma mínima clareza que seja, tu só vai ficar montando um monte de coisa que vai ficar uma grande bagunça visual e no final das contas isso não vai sustentar nenhuma história que tu queiras contar. Toma essa lição pra tua vida agora. Cenário não é decoração. E a construção de cenários híbridos exige muito que a gente tenha ordem antes da execução. Eu sei que tu tá ansioso, então vamos parar com essa ansiedade por aí que ela só atrapalha o nosso processo. Bora lá! Uma fofoca pra ti. Tu sabias que 90% das reuniões que eu entro, via chamada de vídeo, as pessoas elogiam meu cenário às vezes antes de eu abrir a boca? Isso se chama psicologia do ambiente. A cenografia tem o poder de traduzir o tempo, o lugar e muitas vezes a atmosfera como um todo. A paleta de cores que tu escolhes, por exemplo, pode ditar até o clima emocional da tua cena. Nesse projeto antigo, por exemplo, eu usei tons um pouco mais frios para passar uma sensação de mistério. Já aqui na TV sozinho, a luz que tu usas pode distanciar, mas também pode aproximar o teu público. Ah, meus amados, os símbolos. Eles podem ser o teu cartão de visitas. Por exemplo, no meu caso aqui são as TVs antigas. Os detalhes de sol, tudo isso são objetos que carregam quem eu sou. Comunicam também uma certa autoridade quando eu estou em silêncio. Então precisa sim existir uma intenção por cada objeto que tu coloca na cena. E aí eu vou te perguntar uma coisa. O que teu espaço aí diz sobre ti hoje? Olha, eu não sei vocês, mas quando eu tenho muitas ideias, a minha cabeça começa a fritar e eu começo a entrar num looping eterno de querer fazer um monte de coisa e eu acabo ficando extremamente desorganizado sem conseguir fazer nada. Acontece muito por aí? Pois é, aqui acontece bastante. E para começar a organizar a nossa bagunça, a gente vai usar um aliado nessa minha jornada, que é o Adobe Express. Ele funciona basicamente como meu hub de planejamento, Muita gente pula essa etapa, só que é aqui que eu vejo que o nosso sonho de fato vira um projeto executável minimamente, porque eu gosto muito de usar o Express para montar o meu mood board, por exemplo, centralizar algumas das referências que eu tenho, organizar um planejamento dos meus posts de uma forma um pouco mais rápida. Eu consigo colocar muitas das texturas que eu imagino, referências de filmes que eu tenho. E principalmente eu começo a separar o que vai ser real daquilo que eu vou pedir para a IA criar depois. E aí o Express consegue me permitir ver se tudo isso conversa através de uma organização muito mais fácil visualmente. O mood board que eu uso basicamente é o meu mapa que norteia tudo que eu vou fazer até o final do projeto. Porque eu não gosto de gastar tempo criando coisas desnecessárias que não vão servir no fim das contas para o meu projeto. E eu vejo que as ferramentas rápidas do Adobe Express facilitam demais a vida de quem quer ter um resultado profissional sem milhões de complicações, Para criar um cenário bacana, tu precisas decidir qual que vai ser o subtexto da tua cena. O que é isso, Sol? O teu cenário é nostálgico? É um laboratório futurista? Ou vai ser um cantinho minimalista que tu tem ali na tua casa, focado só em ti, em algumas pequenas decorações. Lembrando que cenário não é decoração, viu? Lembra do que eu disse lá no módulo 1. A criatividade nasce muitas vezes da limitação. Tu podes ter um espaço de 2 metros quadrados, mas se a tua criatividade for forte, vai dar certo. Tu podes criar um universo inteiro ali dentro.
Eu escolhi a nostalgia de ter um cenário cheio de TVs antigas porque se conecta muito com a minha infância. Eu era uma pessoa, né, uma criança que assistia muito desenho, ficava vidrado ali na televisão, era sempre uma conectividade que eu tinha ali com a tela muito grande, que não é a conectividade que as pessoas têm hoje, né? Era uma outra realidade, né? Eu sou uma criança dos anos 90. A televisão teve e cumpriu o seu papel muito importante na minha jornada enquanto criativo. Por isso que também o canal se chama TV Solzinho. Então tu consegues perceber que é uma narrativa circular e o teu cenário precisa ter a mesma coerência da tua história. Ele precisa traduzir visualmente o que tu queres contar para o teu público. Então começa a fazer esse exercício de olhar para as coisas que tu tem na tua casa com um potencial criativo para tua cena. Muito provavelmente tu já deve ter um monte de coisa aí que tu não faz ideia que dava para usar. Agora que tu já entendeu um pouco mais sobre conceito, a importância de um bom planejamento, né, de um mood board bacana para o teu projeto, eu acho que tu já está pronto para o próximo passo. A gente já tem um conceito, a gente já tem a direção e agora a gente vai partir para outra parte do processo. Mas antes, um desafio rápido aí na tela. Tira uma foto do teu espaço hoje e faz um exercício de imaginar o que poderia ter ali de diferente. No próximo módulo eu vou te ensinar a usar o Adobe Firefly para criar umas imagens maravilhosas para complementar de forma digital os cenários físicos que já existem. Te espero no próximo módulo. Câmbio e desligo.